Palavra, estamos de volta. Essa é a história do Nath, conhecer a história de vida dele. E eu quero te convidar para ficar aqui com a gente, se você puder curtir as nossas páginas, se você puder compartilhar as nossas páginas, porque nós estamos aqui vivendo a palavra e esse, Nath, é o propósito. A gente contar histórias de vida, viver a palavra verdadeira de Jesus. Muito bom, André. Estou muito feliz de poder estar aqui. Enfim, vai ser um momento fantástico, tenho certeza disso. Obrigado por ter me convidado. Estou muito feliz mesmo. Tamo junto, meu irmão. Era uma vontade. Mas Nath, da família, de onde que o Nath vem, o chamado dele. Conta um pouquinho lá do início pra gente. Vamos lá, bora lá. É muito legal falar sobre, porque eu nasci num lar cristão, né? Meus pais são pastores, pastor Valdecir, pastora Márcia, pessoas maravilhosas. E então eu cresci com boas referências em casa. Graças a Deus eu nasci na igreja, cresci na igreja, nunca me desviei. Isso é uma graça de Deus, né? Então sempre senti o chamado de Deus sobre a minha vida de uma forma muito tangível, assim, muito forte, né? Do fato de sempre ter permanecido dentro da casa do Senhor, sempre ter permanecido nos caminhos do Senhor. E justamente por ter essa base, por ter essas referências que eu tive em casa, eu acredito que é o que reflete hoje. Meu pai sempre dizia, quando a gente saía para ir para o culto, ele falava assim, ó, vocês sentam no primeiro banco, e se de alguma forma você vê o pai falar lá algo que ele não vive, você pode levantar e ir embora, né? Até hoje, desde quando eu vi meu pai pregar, eu nunca fui embora. Amém, ainda bem. E nós nascemos aqui em Bauru, meu pai é pastor, pastor da Quadrangular, inclusive. E eu vendo esse, de certa forma, todo filho de pastor, ele olhando isso, ele começa a enxergar algumas coisas que ele até se retrocede ao chamado, mas eu não me voltei contra Deus, mas eu me voltei para Deus. Porque, de Amém. certa forma, eu sempre via o meu pai na necessidade de alguma ovelha, alguma coisa, ele sempre estava disposto, disponível a isso, né? A atender, e às vezes teve um momento que ele foi transferido para uma cidade chamada Conchas, né? E, de certa forma, ele trabalhava e pastoreava. Ele vinha para Bauru, por causa da oficina dele, ia para Conchas, e ali a gente se via, né, nessa questão de, poxa vida, meu pai faz isso por causa do chamado, e justamente a forma que eu interpretei isso poxa, eu tenho um cara espetacular na minha casa, né? Ele é o meu pai e ele é o meu pastor, né? Talvez o cara que, de certa forma, é referência para muita gente, ele está na minha casa. Então, isso eu não posso levar como algo negativo, isso é um privilégio, né? Com certeza. Então, e justamente por vê-lo, hoje, se você me perguntar, pô, quem é a referência de pastor para você? Quem que é o pastor que você mais gosta de ouvir? Né? E com toda certeza eu vou dizer meu pai. Porque ele era o cara que eu vi no altar e eu vi ele no lar. E isso faz muita diferença. Hoje nós temos pastores fantásticos, né? Temos o YouTube aqui, você, enfim, Sim, pode ver. claro. Eu vejo as mensagens que o pastor André tem publicado e é uma bênção, né? E outros vários pastores aí Sim, Hernandes sim, Dias Lopes, enfim, vários pastores que nós temos boas referências desses caras. claro. Mas o meu pai, para mim, disparado, ele é a referência pastoral hoje, né? É o cara que eu amo ouvir, porque muito mais do que ver palavras, eu vi as atitudes dele, a forma que ele tratava minha mãe, a forma que ele nos educava, eu e meu irmão, porque às vezes até de uma forma meio rude, né? Porque naquela época existia uma forma de educar diferente, mas era nítido que ele queria transmitir em nós o que é amar Jesus, né? Até naquela questão de, pô, eu comia um chocolate e falava assim, nossa, eu adoro um chocolate, ele já me corrigia. Adorar somente é Deus, menino. Só que de uma forma simples, o que ele queria transmitir a mim é o seguinte, olha, você precisa amar Jesus mais do que tudo, né? E deu certo. Eu tô É, aqui hoje. é Então isso aí. ele, minha mãe, de uma forma muito genuína, eles me ensinaram a amar Jesus, né? Então
De uma forma bem básica, o Nath é isso. Nascido e criado ali no Meridota, aqui em Bauru mesmo. Filho de uma família pastoral e vendo de uma vida simples e enfrentando alguns desafios e, graças a Deus, superando. E hoje estamos aqui, né? Com a graça de Deus. Eu sou gerente também no Banco Santander, sou formado em administração, sou implantador da Onda Dura em Bauru e tenho um projeto dentro das escolas, projeto de vida, onde eu tenho palestrado dentro das escolas e tem sido maravilhoso, visto crianças, adolescentes entregando sua vida para Jesus, né? Muitos deles, no tempo que nós vivemos hoje, muitos deles têm sido sufocados. De certa forma, nós vemos cada vez mais jovens querendo entregar sua própria vida e nós temos visto uma realidade dentro das escolas de eles não tirando a vida, mas entregando a vida para Cristo. Isso tem sido maravilhoso, né? E tudo isso que tem acontecido é com a graça de Jesus. Amém, Nath, que legal. Você sabe que você falou algo do seu pai, cara, que é exatamente quando eu pedi um nome para esse podcast, pedi um nome, falei, Deus, me dá um nome. Porque o podcast ele é para contar a história. E aí o Espírito Santo sopra, vivendo a palavra. Não é pregando a palavra, é vivendo a palavra, porque tem uma diferença muito grande entre pregar e viver. É o que você falou, cara, seu pai é a maior referência. Eu tenho também uma referência muito grande na minha vida como pastor, que é o meu pastor. Eu tenho uma referência, ele é a minha maior referência, porque eu estou há mais de 20 anos andando ao lado. Então eu conheço a vida do pastor Williams. Sim. Então, assim, é um cara que eu tenho uma referência. Cara, talvez vai ter pregadores extraordinários, como o Hernandes, você citou o próprio pastor Lipão, que a gente estava falando aqui. Sim. Claro, vai ter. Mas o cara que eu conheço, a casa, o cara que eu sei que vive a palavra, é esse que eu ando junto. Sim. Então, é esse que é o exemplo. É muito legal isso que você citou, porque viver é uma coisa, pregar é outra. E quando a gente consegue ter as duas coisas junto, aí faz sentido, né? Aí é o céu em festa, né? Aí é o nome de Jesus sendo exaltado mesmo. Sim. Mas legal, cara. Você estava comentando sobre essa questão das palestras e tal. Mas antes disso, como que surge, Nath, o chamado pastoral na sua vida, assim? Lógico, você vem de uma família pastoral, obviamente. Você cresceu na Quadrangular, né? Provavelmente ali você tem a origem vindo da igreja Quadrangular. Mas em que momento que o Nath... Eu sou pastor, eu fui consagrado a pastor e eu vou encarar esse desafio. É interessante, todos os podcasts que eu fui até hoje sempre tem essa pergunta, cara. E eu gosto muito de respondê-la, inclusive. Porque existe uma frase que eu carrego comigo, e essa frase é assim, ó: demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. É verdade. E se tratando do chamado pastoral na minha vida, inclusive até na minha entrevista, cara, de emprego, teve um momento que eu falando quem eu sou, e eu me lembro que quem estava me entrevistando, ela fez uma pergunta, falou assim, me conta mais, como que é virar pastor? Você virou pastor? Como que é? E a partir dessa pergunta, algumas coisas começaram a fazer sentido, porque em nenhum momento eu virei pastor. Na verdade, eu sempre fui, eu só não sabia. E até exemplificando isso, eu disse a você, né, nasci ali no Meridota, interessante que eu sempre fui uma influência ali no bairro onde eu morava, né, ali na rua. As pessoas gostavam de estar em casa, né? O meu pai, como eu disse, ele não gostava muito de a gente ficar na rua, né? Então, às vezes eu ficava ali no quintal, no portão, e a galera ficava tudo sentada ali no quintal pra gente conversar, ou ia no quintal de casa pra gente brincar. E aí, na minha infância tal, a gente fez uma banda, uma época, né? Pra gente brincar no quintal de casa, já que eu não ia na rua, então... E a gente tinha a nossa criatividade. Hoje mudou muito, né? A galera é mais celular, Sim. então a gente tinha que usar a criatividade para fazer as coisas. Nessa banda, inclusive, eu era o baterista. Eu acabei com as bacias da minha mãe, velho. Então, inclusive, hoje o senhor precisa me abençoar financeiramente para devolver todas as bacias que eu já quebrei dela, né? Mas, enfim. E nessa banda, cara, era eu que liderava essa banda, e a gente tocava as músicas assim, tipo Chaves e tal, e algumas músicas que eu conhecia por causa da igreja. E eu levava muito a sério isso, embora era uma brincadeira, eu levava muito a sério. Acho que eu tinha 7, 8 anos, levava muito a sério isso. E na época, meu pai ele gostava muito de alugar fita, né? Nas antigas locadoras, ele gostava de alugar as fitas de show. Aí, não sei se você vai lembrar do Preciso de Ti, Diante do Trono, Sim. 4, né? Muito tempo.
daquela, enfim. Não, beleza. Aí todo mundo na sala de casa, né? Eu acho muito interessante que minha mãe conta essa história. Aí tinha lá umas 15 crianças, tudo na sala de casa, salinha pequenininha. Colocamos uma fita para assistir e começou ali a cantar, né? A música Preciso de Ti e tudo mais. E é uma música longa, tem uma ministração da Ana Paula. Da Ana Paula Valadão. Inclusive, eu tenho uma outra história para contar. Depois você me lembra no final de contar isso aí. E a ministração da Ana Paula tal, e as crianças todas assistindo aquilo lá, elas começaram a chorar. Né? Começaram a ficar quebrantadas dentro daquilo. E, de fato, o mover de Deus aconteceu ali. Sim. E eu ali, naquele momento, olhando isso, pô, eu era uma criança, cara, tinha 7 anos. Eu me levantei e comecei a orar por todos, cara. Né? Deixando o agir de Deus acontecer ali, ele chorando. E Ana Paula Valadão, não é nada disso que eu preciso, tanto vazio, solidão tal, e pá. E ministrando sobre eles, eu indo lá e orando, e minha mãe vendo isso, ele deixou. Né? Então, na verdade, cara, eu era pastor ali do meu bairro, mas eu não sabia. Eu lembro quando eu comecei a estudar numa escola que chamava Ivan Engler, era no prédio da CIPS, na época. E a professora deu uma redação para falar sobre amor. Né? E o que eu fiz? Escrevi Coríntios 13. Eu sabia de cor, né? Porque meu pai fazia um discipulado comigo. Eu estava na 4ª série, cara. E eu escrevi Coríntios 13, a professora olhou, achou aquilo maravilhoso. Falou assim, eu quero que você apresente isso. Antigamente, eu não sei nem se tem ainda reunião de pais e mestres. Né? Tinha reunião de pais, eu quero que você fale isso. Aí, é óbvio, com o auxílio da minha mãe, do meu pai, eu fui e levei uma palavra sobre amor na reunião de pais e mestres na escola. Eu tinha 10 anos. Né? Obviamente, eu não tinha nem noção daquilo, do que estava acontecendo de fato, mas eu simplesmente fui lá e fiz. Né? Então, na verdade, eu era pastor da minha escola. Eu só não sabia, cara. Aí, um pouco mais tarde, quando eu já fui para a faculdade, eu nunca tive vergonha de falar sobre os meus princípios, sobre aquilo que eu acredito. Né? E uma coisa que chocava muito a escola é até mesmo a respeito de querer se guardar para o casamento. Eu nunca tive vergonha de falar sobre isso. Né? Tanto é que eu e minha esposa nós nos guardamos, casamos virgem, me casei com 24 anos, e na faculdade eu sempre levantei essa bandeira. E ao contrário disso virar uma zoação, a galera respeitava isso muito. Quando o assunto entrava em pauta, e aí tinha muita gente que falava assim, cara, eu queria muito isso. Né? Eu queria muito ser assim e tudo mais. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, mas eu sempre estava no meio da galera. Então, quando tinha alguma coisa da galera da sala, enfim, e o pessoal ia se encontrar no barzinho para poder ter um momento de comunhão e tudo mais, e eu ia, cara. Os caras, pega uma coca aqui porque o Nath não bebe. Aquilo era um exemplo pro pessoal, sabe? Todo mundo falava assim, cara, eu queria ser assim, velho. Então, assim, na verdade, a galera queria que eu estivesse perto dele, não porque eu era como eles, mas porque eu era diferente. E eles me queriam perto, né? Até hoje. Muitos, inclusive, acontece algo, me procuram até hoje, porque lembram das ações que eu tinha na faculdade. Sejam problemas no casamento, eles me procuram, vão em casa. Né? Ainda não são, muitos deles ainda não são membros fixos, mas vira e mexe aparecem lá na igreja, porque lembram da referência que era. Sim. Então, na verdade, cara, eu não era apenas um amigo da faculdade deles, eu era pastor da minha faculdade. Eu só não sabia. Então, a verdade, eu não consigo te falar um momento que eu me tornei ou virei. A verdade, o chamado de Deus na minha vida sempre existiu. O ofício, né, cara? Então, isso acontece hoje, né? As pessoas... Eu fui pastor muito novo, né? Um pouquinho antes de casar, eu já tinha sido ordenado a pastor dentro da Quadrangular, né? Pastorei uma igreja em Pederneiras, pastorei 6 anos. Foi algo fantástico, inclusive, a gente pode falar sobre isso, porque foi um momento muito especial da minha vida também, né? Então, não existiu esse momento que eu me tornei. Eu sempre fui. Foi algo que Deus colocou e isso aconteceu de forma natural. Né? Eu me lembro quando eu tinha um ministério de dança chamado Onyx. A gente tinha um grupo de 40 adolescentes, cara. E eu era o pastor daqueles caras. Né? Nós tínhamos um momento de consagração. Muitos deles não tinham referência paterna. Alguns me chamavam até de pai ali e tal, naquela simplicidade. Enfim, eu tinha 16 para 17 anos. Né? E fui, acho que até uns 21 anos, liderando esse ministério. E eu era pastor ali, cara, daquela galera. Né? Então, hoje, tudo que tem acontecido na minha vida, enfim, a forma que as pessoas me veem ou me respeitam, né? Como um pastor, embora eu sendo um implantador da igreja, eu creio que é muito desse chamado que Deus colocou na minha vida há muito tempo. Né? Então, o chamado do André hoje, não é hoje que você é um pastor, André. Desde o ventre da tua mãe, ele já te escolheu, ele já designou a você. Então, são coisas que nós vamos nos descobrindo. Né? E é muito interessante porque hoje eu vejo uma galera jovem que, de uma forma, talvez, precisando um pouco de conselhos, vê o microfone como ponto alto, né? Ou de,
eu preciso pregar ou preciso aparecer no altar, né? Às vezes até força uma barra de colocar uma nomenclatura, seja nas suas redes sociais e tal, tipo, para a pessoa respeitar ele como, né? Sim. Eu tinha um amigo que colocava, ele se converteu há pouco tempo, ele colocava assim, Eve e tal, e colocava o nome dele. Tipo, as pessoas saberem. Eu falei, mas que é isso, cara? Eve? Eu pensei qualquer coisa, mas tipo, é vascaíno, Eve... Vou falar, né? Deixa pra lá. Mas aí eu falei, mano, que isso, cara? Não, porque agora eu sou evangelista. Sabe, a pessoa quer forçar. E, cara, não é assim. Ordenado por quê? Você tá entendendo? Cara, mano, chamar de Deus vai acontecer na tua vida, enfim. E o reconhecimento dos homens é só um resultado daquilo que Deus já reconheceu você. Exatamente. Então, você não precisa forçar as pessoas a reconhecerem você algo que talvez você nem seja, né? Então, as pessoas se preocupam muito por aquilo que aparece. Na verdade, você é chamado antes de ser, não é Exato. verdade? Você é chamado antes de ser. Quantas vezes eu lembro, cara, eu sempre fui líder de jovem, né? Eu liderei a Brasil para Cristo, a sede. E o pessoal me chamava de pastor, cara. Pastor, Sim. pastor. Não sou pastor, pô. Não, né? É pastor, pastor. E aí um dia veio a consagração, né? Um dia veio a ordenança. E é o que Deus coloca sobre a nossa vida e nos dá convicção, Sim, né, para sim. isso. E até falando sobre essa questão, às vezes a gente se preocupa muito com o que aparece, né? Então, você olha, não vou usar uma analogia, o corpo humano. O nariz é importante? Ele é importante. Ele aparece, tudo. Mas o que é mais importante, o nariz ou o pulmão? Mas para você ver, o pulmão não aparece, mas ele é vital. É vital. Então, o que eu vejo hoje, se tratando da igreja, cara, o cara que leva a mensagem ali, ele é importante, o ministro de louvor é importante, ele é importante. Mas o cara que monta o som? E o cara que limpa? E a pessoa que organiza a cadeira para você sentar antes do ministrante chegar? Você está entendendo? São coisas que são vitais para o funcionamento, né? É óbvio que o pastor é importante, é óbvio que aquele que ministra a palavra também é importante, mas talvez os invisíveis são muito mais importantes do que aquele que aparece. E são essas coisas que nós precisamos entender. E nós, olhando dessa forma, nós entendemos a necessidade da igreja local. Eu me lembro há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o pastor Lipão esteve aqui num seminário de liderança que eu e minha esposa organizamos, chamava Seja Intencional. E ele usou algo, eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, talvez você veio até esse seminário, porque existiam algumas pessoas conhecidas, né? Na época foi o João Paulo no Céu na Terra, o Gabriel Guedes e o pastor Lipão, né? Então talvez você veio aqui porque você conhece o ministério do pastor Lipão e tal, mas isso aqui só está acontecendo por causa da pessoa que organizou a cadeira que você está sentado. Enquanto você veio aqui talvez para ver uma pessoa que você conhece, existem mulheres trabalhando naquela cozinha para fazer um jantar para você depois daqui. E isso assim mexeu muito com a minha cabeça, porque nós damos talvez evidência ou importância para aquilo que é visível, mas existem coisas e pessoas invisíveis que são essenciais para que o reino de Deus avance. Não, com Entende? certeza. E assim nós vamos nos descobrindo no chamado. Então, qual que é a necessidade hoje da sua igreja? Talvez precisa de voluntário ali na área da limpeza, precisa de voluntário para organizar o palco, para carregar som. E dessa forma você vai se descobrindo naquilo que Deus já te chamou. Então, acredito que foi isso que aconteceu. Eu fui me descobrindo naquilo que Deus já tinha me chamado há muito tempo. E você falou que você pastoreou a igreja de Pederneiras por um período, né? Quantos anos você tinha, Nath, quando você assumiu o pastoreio? Quando eu assumi lá, eu tinha 24 anos, né? Foi, acho que 6 meses antes de eu casar. E foi algo fantástico, porque era uma igreja assim, que já tinha 45 anos de existência. Na época tinha acontecido um escândalo na igreja, então muita gente indo embora. Chegamos lá, tinha pouquíssimos senhoras e senhores. E nós começamos aquele trabalho, uma primeira igreja como ordenado a pastor titular, numa cidade onde não conhecia ninguém, né, que é Pederneiras, uma cidade onde a maioria das pessoas são pessoas de mais idade, né, uma cidade pequena. Catolicismo forte, né? Nossa, a religiosidade pesada forte sobre a cidade, mas foi uma experiência incrível. Até porque ali, quando você já começa a criar idade para fazer faculdade, as pessoas saem da cidade. Então assim, eu já teria que me comunicar com uma faixa etária muito diferente da minha. Então, assim, uma faixa etária E a gente foi trabalhando, a igreja foi crescendo, foi maravilhoso, cara, que foi acontecendo. Aí, tem um outro bairro, estava uma igreja no centro, teve um outro bairro que foi fundada, a igreja também na Cidade Nova, e nós pastoreamos lá também por um tempo. Nós ficamos 5 anos e meio
no centro e teve essa ligação de 2 anos ali na Cidade Nova. E foi fantástico, cara. Tudo que eu aprendi. Eu digo que Pederneiras, para mim, foi como se fosse uma incubadora. Onde me nutriu, onde me trouxe maturidade. Cara, tinha uma senhora lá, nós chamávamos ela de Bina, Bininha, né? Albina é o nome dela. Ela tinha aproximadamente 84 anos. Ela morava, a distância que ela tinha da igreja para a casa dela era mais ou menos uns 10 quilômetros, mais ou menos, 10 km. E ela ia todos os cultos a pé para a igreja. E ficava brava de se oferecer esse carona. E ela chegava no horário, antes de todo mundo, com a maior felicidade do mundo. E eu dizia, Bina, como é que você está? Ela assim, pastor, eu estou na benção. Não tem coisa melhor do que vir na casa do Senhor. E assim, essa simplicidade de viver igreja, cara, me ensinou muita coisa. Né? Mudou. Existe um NAT antes de Pederneira, um NAT pós-Pederneiras. Né? Então, existiu uma pessoa que chama Pastor Juarez, um cara fantástico, que ele sempre estava lá e tinha alegria em estar ajudando, em estar organizando, fazendo parte do louvor. Tudo que você precisava, ele estava lá. Tinha um senhor, cara, poxa vida, seu Cunha, né? Nós chamávamos de João Cunha. Poxa, ele faleceu com 94 anos. E ele era diácono na igreja. E toda vez que eu chegava, eu falava assim, João Cunha, como é que você está? Ele falou assim, pastor, eu estou muito bem e vou servir ao Senhor até o último dia da minha vida. E por incrível que pareça, um culto de Santa Ceia, ele serviu a ceia, que ele era um diácono, ele serviu a ceia para os irmãos na igreja, acabou o culto, ele foi até mim e falou assim, pastor, e isso era o mais impressionante, cara. Eu vejo gente de 80, 60, 40, 80 anos, eu com 24 anos, minha esposa estava com 22 na época, 21 para 22, e eles com o maior respeito, pastor, e pedindo conselho. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso pedir conselho para esse cara aqui. Esse cara sabe tudo da vida. Como que eu vou pedir conselho para mim? É difícil. Aí, e esse cara falou assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, eu não estou me sentindo muito bem. Eu orei por ele, saindo dali, ele foi para o hospital, depois a filha dele me ligou, pastor, meu pai acabou de falecer. Ele serviu a Jesus até o último dia da vida dele. Igual então, assim, o que ele tinha pedido, né? Eu aprendi coisas ali, né, nessa igreja, assim, coisas extraordinárias. Assim, mudou quem eu sou, né? E fez muito sentido. Então, são coisas assim que eu trago como muita importância na minha vida e como um marco na vida do Nath. Foi ter pastoreado essa igreja, de ter conhecido essas pessoas. Enfim, eu poderia citar muitos nomes ali, muitos nomes. E até hoje nós temos aí um bom relacionamento, nós conversamos, às vezes eu vou para lá, né? E fui ministrar lá esses dias, é muito bom vê-los. Mas assim, foi algo que eu precisava ter vivido, sabe? Algo que Deus ali me alinhou de uma forma muito significativa. Que benção, cara. E quando entra a onda dura na sua vida? Cara, interessante, porque como eu disse para você, né? Nesse momento, eu pastoreava essa igreja e eu era coordenador de jovens regional. Então, a quadrangular ela funciona dessa forma, regional. Então, são várias cidades. Na época, eu acho que eram 33 igrejas. 33, se eu não me engano, era mais ou menos isso. Que eu coordenava os líderes de jovens ali. Então, justamente por isso, nós tínhamos os eventos. Então, tinha retiro, o seminário de liderança que nós organizávamos. E, nesse processo, eu conheci o pastor Lipó até um pouquinho antes, que ele foi na igreja do meu pai. Né? Teve um evento na igreja do meu pai. Na época, o líder lá era o Carlos. E o Carlos levou o pastor Lipão lá. E aí nós nos conhecemos lá, enfim, fizemos uma amizade. Começamos a conversar ali, coisas normais. Num determinado momento, quando eu organizei esse evento de liderança que eu estava falando para você, ou seja, intencional, quem ia vir ministrar era o pastor Felipe Valadão. Na semana, o Felipe Valadão ele foi internado. Ele estava em Belo Horizonte, ele foi internado, né, com algumas dores no peito e tudo mais. E aí ele me ligou, disse que ele ia estar na sexta, ele foi internado tipo na quarta, que provavelmente ia ser impossível de ele estar na sexta, né? E por causa onde ele estava internado e tudo mais. Eu falei, não, pastor, fica tranquilo, isso são coisas que fogem do nosso controle, vou ver o que eu vou fazer. Aí, na mesma forma, né, de algo muito genuíno, eu fiquei um pouco preocupado na questão assim, falei, poxa vida, né? Esse evento está anunciado, querendo ou não, o que o próprio pastor Lipão ministrou falou assim, poxa, é uma pessoa que tem evidência, talvez muitas pessoas estão indo lá por conhecer, aí eu vou dizer que a pessoa não vai, né? Muita gente já comprou, né? Aí, de uma determinada forma, querendo sanar esse problema, eu peguei e mandei uma mensagem para o pastor Lipão, que tinha vindo na igreja do meu pai, mandei um áudio para ele, falando, exemplificando isso, aí ele me respondeu, falou assim, Nath,
eu vou estar aqui em Ribeirão Preto, eu vou ministrar, você consegue vir me buscar? Acho que era Ribeirão Preto. Aí eu falei, pô, consigo, né? E assim, aí eu até falei assim, pastor, e como que fica isso, tal, né? Querendo organizar. Eu falei assim, Nath, fica tranquilo. Pô, cara, você vai vir me buscar e tal, fica tranquilo. Eu tô indo aí para abençoar vocês. E isso, assim, me cativou demais. Então, a gente fomos conversando, paramos para almoçar. Chegou, depois nós conversamos um pouco mais pós-administração. Foi algo assim, tipo assim, Deus usou ele de uma forma extraordinária nesse dia. E foi algo assim, cara, maravilhoso. E então a gente começou a estreitar essa amizade. Aí aconteceu chama Imersão, que é um evento que acontece na Onda, onde você conhece como a Onda ela é organizada, o que acontece, e é justamente para dar suporte aos pastores, né, independente da sua igreja. E eu achei interessante, conversei com ele, falou, não, vem para cá, tal, vai ser bom, vai ser interessante. Eu fui, conheci tudo que a Onda faz, a estrutura. Na época eles chamava Onda Delivery, que era uma forma de implantar a igreja e tal, muito legal, muito interessante. E maravilha. E o tempo foi se passando, aconteceu alguns problemas na igreja onde eu estava como um todo, né? Não ali onde eu estava inserido. Mas, enfim, eu amo a Quadrangular, uma igreja da onde eu fui gerado. Em um determinado momento, eu peguei e mandei uma mensagem perguntando, quando eu comecei a ver as implantações, eu perguntei a ele sobre o desejo de implantar na cidade de Bauru. E ele falou assim, olha, você quer vir até Joinville para a gente conversar sobre? Eu peguei e fui. Quando cheguei lá, eu usei a seguinte fala para ele. Minha esposa estava comigo e falei assim, pastor, se realmente acontecer, se for desejo, se for algo que Deus tem direcionado a Onda Dura para implantar uma igreja em Bauru, para mim ia ser uma grande satisfação ser um contribuinte, né? Na ideia de ele enviar um pastor ali que já está em Joinville sendo preparado. Falei, poxa, eu posso ser um contribuinte, um voluntário ali, conheço a cidade, conheço as pessoas, eu acho que posso somar, contribuir, né? Embora estou hoje em Pederneiras, eu quero muito voltar também para Bauru, onde está minha família, onde está também meu nicho de relacionamento. Eu acho que eu posso contribuir. O pastor Lepão pegou e disse assim, Nath, se nós formos implantar uma igreja em Bauru, eu creio muito no ministério pastoral de vocês, que era eu e minha esposa que estava lá. Então, se isso for acontecer em Bauru, vai ser a partir de vocês. Amém. Então, se você tiver esse interesse, aí na época tinha o Familiarizando, então, enfim, eu já era reconhecido como pastor para a instituição, mas para a Onda Dura não, né? Tem que começar do zero. Então, temos o curso disso, tem o Familiarizando, que é um curso de membresia da igreja, o ensaio de discipuladores, ensaio de apacentadores, vê tudo isso, vê se isso realmente, conversa com a sua liderança, conversa com o seu superintendente na época, conversa com o seu pai, que ele é um pastor que tem muita importância na tua vida. Ora a Deus, e se você realmente sentir que é algo que Deus está direcionando vocês, nós estamos aqui de braço aberto e vamos fazer isso acontecer. Então, assim, resumindo, isso foi o início. Então, foi quando a gente foi lendo, vendo, e, cara, a gente falou assim, cara, faz muito sentido. É isso. Já tinha feito imersão também, conversei com a minha esposa. E então, quando decidimos, isso já faz 3 anos, nós estávamos em época de pandemia, aí tinha dado abriu um pouco as portas no final do ano, não sei se vai lembrar essa época, fim do ano, começou a abrir até para o comércio começar a girar. Sim. E em janeiro foi quando eu falei assim, pastor, nós vamos entrar um pouquinho finalzinho de dezembro, nós realmente vamos e tal, então vamos iniciar. Enviou o pastor Eloy para cá, que é um pastor que está em Portugal agora, ali na Europa, para poder fazer um familiarizando com as pessoas que desejavam entrar ali, para as pessoas pelo menos conhecer, para pelo menos segmentar, né? Porque às vezes vem muita gente, olha, vê, claro. Não, eu quero seguir, não quero. E é isso. Para entender a visão, Para entender a visão, entender o que é uma plantação de igreja, não é simplesmente vir, construir uma igreja de parede preta, com luz legal, a gente não quer isso. Não é. E Bauru tá cheio de igreja, e muita igreja boa, inclusive, não precisa de mais uma. Claro. Né? Então, assim, se realmente for algo que Deus deseja para a cidade, que algum nicho de pessoas serão alcançadas por essa igreja, aí faz sentido. Não abrir uma igreja legal para a galera fazer isso, não era isso. E as pessoas foram e tal. Cara, acabou isso aí, acho que uma semana depois, fechou tudo de novo. Que chamaram até aquela época de faixa roxa. Né? Então, aí nós, num tempo que todas as igrejas estavam fechando, nós viemos com uma ideia de abrir uma igreja. Aí foi um desafio enorme, né? Porque nós começamos a fazer uma reação, nós chamávamos na época, online, para as pessoas entenderem que está começando algo. Começamos a fazer um GP, que é o grupo pequeno, online, para alcançar algumas pessoas.
E assim foi o início da implantação. E, cara, e algo assim que eu tenho muito convicto no meu coração. Plantar a igreja, ela não é simplesmente difícil. Ela, humanamente falando, é impossível. Se não for uma obra do Senhor, se não for a graça de Cristo, irmão, não tem como fazer. Até porque a plantação, André, ela tem tudo para dar errado. Ela não tem parede, ela não tem som, ela não tem estrutura. Então, precisa ter alguém chamado, convicto, e pessoas apaixonadas e entender que é aquilo que o Senhor quer para a cidade. E aí acontece. Então, e foi exatamente assim. E os primeiros ali 4 meses foram totalmente online. Depois liberaram, aí o único salão na época chamava Spazio, nem existe, venderam para uma loja de imóveis agora. Spazio A chamava. E a gente conseguiu fazer tudo separado ali, conseguiu fazer um culto com... tinha um número máximo, acho que era 100 pessoas que podia. Então a gente teve que fazer uma inscrição para as pessoas poderem ir, e deu a risca de 100 pessoas, todo mundo separado, de máscara, daquele jeito. Fizemos um primeiro culto, né, um culto só no mês, e depois esse culto foi em junho, depois a gente fez mais um em julho, fizemos mais um em agosto, assim, sim. Aí depois começamos ali já podendo multiplicar alguns grupos pequenos, alcançando algumas casas, aí foi já liberando a questão. Cara, passamos, e né? isso já faz 3 anos onde estamos, né? Então, hoje nós temos cultos aí semanais, né? No modelo de igreja entra e sai, a gente chama. Porque a gente entra, 3 horas da tarde, isso já vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. 3 horas da tarde, montamos todo o som. É aos domingos o culto Aos domingos. de vocês. Montamos tudo, colocamos o som, tal. O pastor Alessandro esteve lá, ele viu isso aí. Montamos, tal. As pessoas chegam, o culto acontece, aí desmontamos tudo, tal. Guardamos tudo e levamos, né, para onde tem que levar. E isso já faz 1 ano e meio, com muita gente comprometida, apaixonada e convicta daquilo que Deus quer fazer por intermédio da Ordadura na cidade. E as coisas têm acontecido, né, com a graça de Deus. Então, assim, de uma forma resumida também, sim, claro. isso é a forma como nós entramos na onda e a onda entrou na cidade, entendeu? Sim, não, muito legal. E por quê? E assim, da onde... Acho que não é nem por que nem da onde a pergunta, mas qual que é o diferencial da Onda Dura, Nath? Que você vê assim, o pastor, os princípios e o que diferenciou a onda, que me encantou, Sim. Lógico que tem todo o plano de Sim, Deus por trás disso, mas o que chamou a atenção do Nath na onda? Cara, a igreja, a onda, ela tem como missão, né, para cada membro dela ser como Jesus para transformar o mundo. E a onda era uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, uma igreja extraordinária. Então, o comprometimento da onda com a palavra de Deus, o comprometimento da onda em entender sobre amar as pessoas, porque algo que nós precisamos entender, cara, eu não posso amar mais a igreja, eu não posso amar mais os dogmas, eu não posso amar mais a religião do que as pessoas, né? E, de certa forma, a onda ela tem esse compromisso, né, de viver essa excelência. E algo que me chamou muito também é a contemporaneidade. Então, é uma igreja que não abre mão dos seus valores, não abre mão dos seus princípios, mas é uma igreja para os dias atuais. É uma igreja que conversa com as pessoas dos dias atuais. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim. E isso encaixa. Não abre mão dos princípios básicos e fala a linguagem atual. Exatamente. Então, ela é uma igreja contemporânea, né? E até o início dela, enfim, é uma igreja que hoje já dura há 17 anos, 16 para 17 anos, mas quando ela iniciou com o movimento de jovens, era um movimento evangelístico. E, de fato, ela veio como um tsunami mesmo, né? Uma onda ali, a galera vindo. E as pessoas talvez mais religiosas, um pouco mais paradigmáticas, assim, elas olhavam aquilo e falavam assim, poxa vida, isso aí não vai durar. Jovem, ele é fervoroso, mas apaga. Isso aí é onda e vai passar, né? E aonde que talvez poderia ser um insulto, hoje é o nome da igreja, né? Somos uma onda. A onda dura, porque a onda de Deus dura para sempre, né? E, de fato, não é uma onda que vai passar, é uma onda que veio para permanecer. Muito bom, cara. Então, tudo isso faz muito sentido a nós, né? O pastor Lipão também é uma pessoa que nós temos muito carinho por ele, é uma referência muito positiva a nós, né? Então, essa amizade também influenciou muito, né? Para que isso pudesse acontecer. E hoje nós estamos muito felizes, cara, muito felizes de estar vivendo essa igreja mesmo, né? Essa essência, uma igreja que ela tem os seus pilares ali, né?
Então, ela tem o culto, o discipulado, o GP, que é o grupo pequeno, né? O voluntariado e evangelismo. São os pilares que a igreja tem ali, não negocia. E o viver o discipulado. Então, o mais importante, às vezes, nós olhamos muito para o culto, mas o culto é a celebração, nós desfrutamos da presença de Deus, nós cultuamos a Deus, entregamos o culto ao Senhor. Mas o viver igreja é o discipulado, é o grupo pequeno, é 1 a 1. E isso que a onda ela leva de uma forma muito regrada. Né? Para a gente não faz sentido, né? Nós sermos somente uma igreja grande, onde talvez ninguém conhece ninguém, né? Então, assim, por mais, só faz sentido crescer, mas nós precisamos nos conhecer, nós precisamos ser igreja, nós precisamos entender a necessidade do irmão que está do lado. É por isso que tem os grupos pequenos, é por isso que nós falamos tanto sobre o discipulado, para que a igreja cresça nessa essência, entende? E isso, para mim, fez muito sentido. Não, muito. E hoje, como que é a programação de vocês? Você tem o culto ao domingo, né? E é lá na Casa dos Médicos que vocês estão fazendo? Casa dos Médicos, Culto aos domingos na Casa dos Médicos. Qual que é o horário? 7 horas. 7 horas. E os cultos pequenos nos lares funcionam quando, o GP de vocês? Aí tem os grupos pequenos. Aí nós temos em vários bairros e também temos em cidades, né? Tá. Porque nós temos no Meridota, temos o bairro Joaquim Guilherme, temos no Jardim Petrópolis, temos em Piratininga, temos em Mineiros do Tietê, que temos grupos pequenos também. Né? O grupo pequeno ele é um lugar onde as pessoas podem ter comunhão. Né? O grupo pequeno em si ele não é um culto. O grupo pequeno é um momento onde a gente chama isso, né? O grupo pequeno é um grupo de amigos que fazem outros amigos. Né? Nós entendemos que o chamado de Jesus é para que nós façamos amigos. Né, gente? E de fazer amigos. Né? E o grupo pequeno é exatamente isso. Onde nós podemos abrir o nosso coração, podemos falar e também podemos ouvir. Onde nós podemos receber oração, onde nós podemos falar, compartilhar também da palavra, porque é mediante a palavra que vai ser ministrada. Sim. Então, nós abrimos ali, em segmento, né? Nós abrimos, falamos. Você segue a palavra de domingo nos isso, grupos domingo pequenos. Que vai acontecer. Tá. Então, assim, normalmente a palavra ela é ministrada na sede, tá. Porque a Onda Dura ela fala a mesma língua em todos os lugares. Globalmente, que nós, apesar que domingo eu não vou estar aqui em Bauru, mas a palavra que vai ser ministrada em São Paulo, onde o Lipão vai estar lá, vai ser ministrada em todas as ondas. Tá. Aí, na sede, que é o domingo à noite, é a mensagem pregada na sede, que daí no próximo domingo vai ser pregada em todas as ondas. Né? Então, nós trabalhamos com série de mensagens. Então, nós estamos aí no tema Apocalipse. Nós estamos voltando para casa. Então, domingo que se passou, foi ministrada a última carta escrita para a igreja em Laodiceia. Então, ali foi pregado globalmente em todas as ondaduras. Muito seja legal. Em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja aqui em São Paulo, foi pregado lá. Aí, o pastor Lipão pregou a mensagem da próxima semana. E assim vai indo, entendeu? E assim vai, muito legal. Segue uma visão, né? Um princípio. Cara, a ideia é de ser uma igreja em muitas cidades, entende? Então, se você está aqui em Bauru e você for em São Paulo, você fala assim, caramba... É a mesma igreja. Né? Então, é a mesma igreja. É o isso. McDonald's gospel. É o McDonald's nessa gospel. Linhagem, essa linhagem. Pode ir em qualquer lugar que vai ter a mesma batata e o Big Mac, né? Exatamente. Ô, Nath, falando de comida, tem uma história aí que você precisa contar pra nós, né? Todo mundo gosta dessa história. Falando de comida, conta essa história aí que você foi comer com a esposa e a história das moedas. Cara, quando eu conto essa história, eu falo muito sobre, inclusive, uma igreja que eu ministrei há pouco tempo agora na nossa comunidade, que é a igreja em Éfeso, né? Que ela é elogiada por Jesus, a carta ela é uma igreja zelosa, uma igreja que é considerada como os crentes de Beré, então quando alguém estava ministrando, eles estavam ali vendo se realmente aquilo estava na palavra de Deus. Era uma igreja convicta, uma igreja que não negou Jesus, mas aí Jesus tem uma advertência dizendo, mas há uma coisa eu tenho contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. E sempre eu faço uma analogia, porque quando eu comecei a namorar a Natália, minha esposa hoje, a nossa realidade econômica era muito diferente. Né? Então, assim, eu comecei a trabalhar no macro atacadista, e eu comecei lá como menor aprendiz, ganhava uma fortuna, velho, R$240 por mês, né? Tava rico. Né? Então, as coisas foram melhorando, eu fui efetivado, comecei a ganhar R$900 na época, e comecei a namorar a Natália. E a realidade econômica dela, da família dela, era um pouco diferente, né? Então, assim, quando nós namoramos, eu ia sempre nos lugares que dava para mim. Eu só tinha uma moto, então, assim, que eu ia nas barraquinhas, tinha um lugar lá no Meridota, existe até hoje, eu acho, chama Barraca da Tia Benê, ali no Chapadão.
Eu gostava muito de lá, tinha cachorro-quente prensado lá, maravilhoso. E a Natália ia também, enfim, eu sempre fui dessa questão de eu que tenho que pagar e tal. Então ia no que eu tinha condições. Quando tinha alguma coisa diferente, pô, a gente fez 2 meses de namoro, vamos num lugar diferente. Eu era num lugar que tinha mais opções. Que lugar que eu ia? Praça da Paz. Entendeu? Barato e tinha opções. Tem opções. E era isso. E um dos dias, a gente indo embora, eu passei ali na Ezequiel Ramos. Né? Ezequiel Ramos. E na Ezequiel Ramos, a Natália olhou ali e falou assim, nossa, mano, tá vendo aquele lugar ali? Aí eu olhei, Baby Buffalo. Eu falei, tô vendo. Nossa, meu pai sempre levava a gente lá. Lá é maravilhoso. E não sei o quê. Eu falei, verdade, verdade. E, André, eu vou falar um negócio pra você, velho. Se tem uma coisa que mulher consegue, é tudo, mano. É. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, essa menina é maravilhosa. Vai o meu salário do uma mês. pessoa que, né, tá comigo, independente da realidade. Ai, cara. Enfim, gosta dos meus amigos, tá em qualquer lugar que eu vou. Eu preciso honrar essa menina, na minha cabeça, né? Preciso honrar essa menina, eu vou trazer ela nesse lugar aqui. Um outro determinado dia, nós passamos lá de novo. A Natália falou, nossa, amor, sabe esse lugar aqui? Eu falei, o seu pai te trazia aqui. Ela, como você sabe? Eu falei, tô aqui com Deus, né? Ele me falou, né? E ali eu falei assim, pô, vou ter que trazer. O que eu comecei a fazer? Eu falei, cara, eu vou começar a juntar dinheiro para, numa data especial, Dia dos Namorados e tal, eu vou trazer ela nesse restaurante. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar moeda. Toda moeda que eu via sobrava antigamente. Hoje, um pouco difícil, né? Hoje o Pix entrou aí, mas antigamente o dinheiro era... Então, qualquer R$2, R$1, 50 centavos, eu fazia ali, colocava no cofrinho. Fui colocando no cofrinho. Até quando chegou o mês de junho, que é dia 13 é meu aniversário, dia 15 é o aniversário dela, dia 12 é o dia dos namorados. Falei, agora. Fui lá, quebrei o cofrinho e comecei a contar as moedas. Contando as moedas e tal. Falei, o que eu vou fazer? Vou comprar um presente para ela de aniversário. Vou comprar um presente para ela de dia dos namorados. E vou levar ela para jantar. É isso. Só queria fazer isso. Beleza, contei as moedas. Só cara, eu tava tão apaixonado, tão ali nesse, né, convicto de que queria ver ela feliz, que, mano, eu não tive paciência de trocar as moedas. De ir no lugar trocar. Mano, eu catei ali a sacolinha, na época tinha o Servilar ali no Meridota, catei a sacolinha do Servilar, tinha um mercadinho, esse mercadinho tem até hoje, chama Aparecidinha. Coloquei ali na sacolinha, cara, e falei, vou lá no shopping comprar, coloquei as moedas no bolso e fui. Cheguei no shopping, lembro até hoje que eu comprei um sapatinho da Cravo e Canela e um perfume da Boticário, né, o Otto fazendo os merchan aí, precisa patrocinar o Vendo a Palavra. É isso aí. Comprei e tal. Aí a moça falou assim, moço, como que vai pagar no débito, no crédito, no dinheiro? Eu falei, pagar em moeda. Você recebe? Recebo. Toma. Paguei, comprei e fui. Imagina a mulher contando, Não, né? Lá. Mulher contou e tal. E, cara, eu tava ali. Pô, mano, ela vai gostar muito. Eu vou levar ela no restaurante e tal. Levei lá na casa dela. Ela morava no apartamento com a mãe. E cheguei lá com os presentes. Ela viu e falou, nossa, ficou toda feliz e tudo mais. Eu falei, só que é o seguinte, você arruma porque eu vou te levar para jantar. Aí ela sabendo, né, da minha realidade e tal, mas amor, né, precisa, né, a Natália toda precisa tal. E, né, eu falei, o quê? Não, a favela venceu, pá. Se eu tô falando que eu vou te levar para jantar, vou te levar para jantar, né? Ela foi e tal, se arrumou. Na época só tinha moto, né? Aí já fui, comecei a falar com a minha sogra, pastora Celina, maravilhosa. Já comecei a falar, nossa, como você tá bonita, sogra, né? Empresta seu carro para eu sair com a sua filha. E ela emprestou o carro e tal, e a gente foi. Chegou no estacionamento do Baby Buffalo, André. Pastor, o cara abriu a porta. Puf. Eu falei, meu Deus do céu. Essa parada vai ficar cara. Vai. O cara abriu a porta pra gente descer. Quando o cara abre a porta e arruma a cadeira pra você sentar, falei, que corre isso, que é rolo. Aí desci do carro e as moedas aqui no bolso. Desci no carro, a Natália desceu do outro lado. Aí na hora que eu desci, tava indo pro restaurante. Aí a Natália falou assim, que é isso aí, amor? Eu falei, o quê? Esse barulho. Não. Fica tranquilo, tá tudo sob controle. Comecei a andar mais rápido, porque daí a moeda fica contida, né? Vamos. Entrei no restaurante e tal. A gente sentou, eu já estava maravilhado. Falei, pô, mano, consegui. Tamo aqui. Aí eu trouxe ela no Baby Buffalo, cara. Aí, se eu vou conseguir pagar, eu não sei. Mas eu já tô aqui, velho. No máximo, eu vou lavar um prato. Já era, já deu certo. Aí o garçom chegou com o cardápio. Aí ela perguntou, amor, né? Como eu disse pra você, todo o jeito delicado dela. O que eu posso pedir? Eu falei, amor, hoje o dia é seu. Pede o que você quiser. Meu Deus do céu. Né? Entrei, cara.
muita falta de sabedoria. Ela, não, então vou querer o prato de picanha. Eu, pede, amor. Aí veio, o garçom perguntou, vocês vão querer algo para beber? Né? Aí ela falou assim, eu quero uma jarra de suco de laranja. Aí perguntou para mim, e você? Eu falei, eu quero um copo para dividir o suco com ela, né? Porque eu tava ali contando. E, cara, aí chegou, eu lembro que chegou, o cara colocou o suco pra mim, colocou o suco pra ela, eu comecei a dar só uma bicadinha pra ter na hora de comer. Ela já tomou no primeiro gole e pediu outro. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Comecei a ficar nervoso, já perdi a noção da conta, de quanto tava, quanto que eu tinha no bolso. Falei, meu Deus do céu, e beleza, e chegou. Chegou a comida, ela começou a comer, eu olhei pra ela. Falei, mano, que maravilhoso, olha aí. Deu certo. Aí, como que ela tá feliz, velho? Poxa vida, maravilhoso, cara. É isso. Consegui e tal. Ela terminou de comer ali, um momento gratificante, ela perguntou. Aí no final, eu falei assim, amor, sem sabedoria de novo, pastor. Você querendo fechar com chave de ouro, você quer fechar? Você quer mais alguma coisa? Ela falou, amor, eu sempre comi uma sobremesa aqui de mamão papaya. Falei, creme de mamão papaya. Sangue de Jesus tem poder, e é bom véio. mesmo aquele creme de mamão papaya. Chamou o garçom, eu quero isso aqui e tal. E você, o que você quer? Eu falei, eu tô cheio. Doido pra comer. Eu falei, não, eu tô cheio, não quero mais nada. Fui lá, trouxe a sobremesa. Natália comeu, aí eu fui mais esperto. Falei, vou lá pagar. Ela falou, mas onde você vai? Eu falei, vou pagar a conta? Não, amor, mas aqui o pessoal traz a comanda na mesa. E eu, meu Deus, com as moedas no bolso, cara. Nossa. Eu falei, não posso. Como que eu vou jogar essas moedas aqui na mesa com ela? Eu falei, não. Eu precisava pensar rápido. Eu sou homem, meu pai me ensinou de pagar lá no caixa. Eu vou lá. Levantei, André, e cheguei no caixa. A mulher falou, eu não lembro exatamente. Sempre conta essa história, eu não lembro o valor exato. Mas vamos supor, tá? Quanto que deu? A mulher falou, na época as coisas eram mais baratas também, R$137,75. Aí ela falou, não, maravilha. Falou, e aí, como você vai pagar? Eu falei, você é boa de matemática? Sou. Catei a sacolinha do celular, então conta aí pra nós. Soltei as moedas, cara, eu tava tão nervoso, eu não ia conseguir nem ajudar a mulher a contar. Fiquei só olhando assim, e ela contando. Vai dar ou não vai dar? Só que na minha cabeça não ia dar. Multiplica, senhor. Eu falei assim, cara, ela pegou a sobremesa, ela pegou dois sucos, cara, acho que não vai dar. Vamos ver o que ela vai falar aí. Talvez ela fique com dó, vai ver que eu tô de moeda. Ela começou a contar. Aí ela pegou, arrancou uma moeda de 25 centavos e jogou assim no caixa. O que é isso aqui, moça? Falou, seu troco. Eu, troco? Ela falou, sobrou 25 centavos. Sobrou seu troco. Eu, moço, vou te falar algo e aprende. Deus é bom e o diabo não presta. Fui embora. Falei, amor, vambora. Rapaz, eu fui tão rápido embora, porque até hoje eu acho que aquela mulher errou a conta. Eu fui embora. Mas assim, o que eu quero concluir com isso, né? E isso serve também de testemunho hoje. Depois eu trabalhei um tempo no Bradesco, né? E a gente batia a meta e o banco pagava voucher pra gente jantar nos restaurantes, né? Hoje visitei vários restaurantes aqui, hoje trabalho no Santander. E para você ver o que Deus faz na vida da gente. Mas olha que interessante, né? Muita gente talvez ouvindo essa história, riu, sofreu comigo aí, queria saber o final da história. Mas talvez a nossa vida espiritual é exatamente assim, né? Quando nós começamos, a única intenção do nosso coração é, de certa forma, ver Jesus feliz. Então, se for preciso pegar ônibus para ir num grupo pequeno, para ir na igreja, nós vamos. Se for para ter ensaio, vamos lá e tal. Só que daí, cara, o tempo passa, né? E meu pai usa uma frase que o tempo é inimigo da paixão. O tempo passa. Aí o tempo passa e já fala, mais ensaio de novo. Mais culto de novo. Eu não preciso ir na igreja todo domingo, né? Eu não preciso servir também. E o tempo vai passando. E quando a gente se vê, cara, antigamente a gente não ligava se ia passar vergonha para esticar uma faixa no semáforo para fazer evangelismo. Né? Assim como eu ali, que eu não pensei se ia passar vergonha com moeda. Mano, eu só queria fazer a Natália feliz. E nossa vida, talvez, nossa jornada com Cristo é exatamente assim. A gente não se importa se vai entregar um panfleto, todo mundo vai ver a gente com uma faixa num semáforo. A gente só, de certa forma, de uma forma genuína, a gente quer ver nosso Jesus feliz. Só que daí o tempo vai passando e a gente acha que não precisa disso. Quando nós vamos nos perceber, nós abandonamos as práticas do primeiro amor. Faz tempo que a gente não entra no nosso quarto e tem um momento de intimidade com Deus. Ir à igreja virou algo mecânico, é como bater ponto. Vim aqui só para cumprir a minha função religiosa. Levantar a mão quando o ministrante do louvor está ali, de certa forma, dirigindo o louvor, é algo totalmente mecânico.
né? Não existe mais aquele amor de quando nós, de fato, levantamos a nossa mão para entregar a vida a Cristo. De quando a gente foi no nosso primeiro retiro e estar ali na presença de Deus era algo tão genuíno. Chorar na presença de Deus era algo tão surpreendente a nós. Mas agora é tão comum, sabe? É tão normal. E atrelando o casamento, né? Porque o tempo passa, talvez essas coisas, todo esse esforço, a gente acaba deixando para lá. Porque a gente se acostumou com a presença da pessoa. E é exatamente a gente com Cristo. A gente se acostuma com a presença de Deus. E não podemos ser assim. Né? Esse Nath menino aí, que tão audacioso em contar uma moeda para poder realizar algo que a sua esposa desejava, precisa ser o mesmo Nath hoje no casamento, de se empenhar em seu trabalho, de fazer que seja um simples café da manhã para cultivar o amor. E a nossa vida com Cristo, na jornada com Cristo, precisa ser da mesma forma. Né? O Nath, que com 16 anos estava liderando um grupo Ônix, entendia aquela responsabilidade de ser referência para aqueles adolescentes, ele precisa ser ter a mesma genuidade desse Nath aí. E é algo que eu sempre peço para Deus, Senhor, olha, obrigado por tudo que está acontecendo. Cara, é um privilégio, é uma graça do Senhor ser um implantador de uma igreja, né? Tá começando de novo ali, né? Todo esse ministério de reconhecimento pastoral também. Fui pastor de uma igreja fantástica, tive o prazer de poder palestrar em escolas. Cara, isso é gracioso, é maravilhoso. Conheci vários pastores ali, de ter tempo de mesa que talvez a gente só veria aí no YouTube e tudo mais. E, cara, glória a Deus por isso, mas eu não posso perder a essência desse menino que entrava no quarto, às vezes não sabia nem chorar, não entendia nada de placa de igreja, quem que era o presidente, quem que era, o que é onda dura, o que é quadrangular, o que é as ganâncias. Nem entendia, cara, mas só queria Jesus. Eu preciso ser esse cara. Entende? Então, fazendo uma analogia a essa história, é isso que nós precisamos ser quanto a cristão. Tem o entusiasmo, né? Exatamente. Tem o entusiasmo que às vezes a gente perde, cara, na vida, porque as coisas vão nos envolvendo. Hoje eu vejo que por muito tempo eu liderei jovens. Uhum. E a juventude, e às vezes eu fico tentando entender isso, a juventude da nossa época, né? Eu tenho 37 anos, acredito que você é mais novo que eu. Eu tenho 31. Vou fazer 32. Mas você praticamente a gente pegou a mesma geração, sim, né? Sim, sim. Eu trabalhei no mercado também, no panelão, e ganhava 250, 260 reais. Depois saí também, trabalhei no Bradesco, trabalhei em banco também. A gente trilhou aí um caminho meio parecido. E eu lembro, cara, quando eu ia pra igreja e meus líderes de jovem ali falavam, vamos fazer... Cara, a gente era os primeiros aí, entregar um panfleto, pegar um violão, tocar um violão... Cara, vamos subir um monte, subir aquela galera de jovem pro monte. Vamos pra pracinha ali, eu morava no Redentor, né? Tinha aquela pracinha do panelão ali, que é a pracinha do lanche ali, né? Sim. A gente ia ali fazer evangelismo, entregar. E aí eu fui ser líder ali na Avenida do Hipódromo, na Brasil para Cristo. E nós conseguimos por um bom tempo ser assim, uma igreja assim. Hoje em dia, existe um pouco mais de dificuldade, porque as coisas estão mais fáceis através de um celular. Hoje, para você convidar um amigo para ir na igreja, você não precisa ir na casa dele. Basta você mandar um WhatsApp. Sim. Isso é bom e ruim. É bom porque a tecnologia chegou e você é mais rápido e convida mais pessoas ao mesmo tempo. Mas é ruim porque você perdeu aquela comunhão, aquela vontade de você ir lá. Hoje as pessoas... Simples, né? Cara, hoje as pessoas acham que para você ser um evangelista... o EV lá, basta você ficar gravando vídeo no YouTube e postando. Mas não é. O evangelista que Deus quer, o cara que coloca a Bíblia debaixo do braço e vai pra praça evangelizar mesmo. Vai pra porta da balada ganhar vidas, vai para as escolas da palavra. O evangelista que Deus quer é esse cara. É o evangelista primitivo mesmo. Lógico que nós temos que usar a ferramenta do Instagram, podcast, tudo isso é válido. Mas eu vejo que por muito tempo nós perdemos e nós estamos deixando se esfriar, cara. Principalmente depois da pandemia. Isso aqui, tempo de mesa, tempo de comunhão, se esfriou. As famílias não estão mais sentando na mesa para tomar um café da manhã. As famílias não sentam mais para almoçar juntos. As famílias hoje estão tudo muito na correria e tudo muito no modo automático. Então a gente... Acho que é um tempo da gente dar aquela pisada atrás, né? Até preguei quinta-feira na igreja sobre a igreja de Filadélfia. E sobre uma igreja pouco relevante até no cenário, uma igreja pequena, uma igreja, mas ela tinha o que as outras não tinham. Fidelidade e obediência.
Ela tinha o que as outras não tinham. Jesus fala, vejo que tem poucas forças, mas é uma igreja fiel, obediente, coloco diante de Que ti uma porta guardou a minha aberta. palavra. Guardou a minha palavra. E a porta que eu abri, ninguém pode fechar, né? Então, é isso. Acho que Deus quer isso. Fidelidade, obediência e uma volta ao relacionamento. Porque nós esfriamos muito esse relacionamento. Esses pequenos grupos que vocês... Eu acho que é incrível isso, porque isso fortalece o relacionamento. Exatamente. Eu consigo saber, posso estar com uma conta atrasada, cara, eu consigo ser igreja. Exato. É isso, né? Consigo amar. Nós estamos caminhando para o final aqui já. Qual que é o legado? Qual que é os próximos passos do NAT, da Onda Dura, aqui em Bauru? O que vai acontecer nos próximos anos? Aí? Qual que é o planejamento de vocês? A Onda ela tem como slogan, né, Viva o Extraordinário. Né? Só que é tão interessante falar sobre extraordinário porque o simples é extraordinário. Então, hoje, quando nós vemos um pastor que foi fiel à sua esposa, pastor de uma mulher só, que os seus filhos são apaixonados por Jesus, nós hoje olhamos como extraordinário, mas isso é o simples. Então, nós hoje, como igreja, cara, é óbvio, nós temos os nossos projetos. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer plano, mas a ideia é, de fato, permanecer vivendo essa simplicidade que é extraordinário. O quê? Que é o grupo pequeno, que é o relacionamento com as pessoas, que é o discipulado. Então, afinco hoje, se você perguntar para mim se a minha maior preocupação é estar num prédio, não, cara. Minha maior preocupação hoje é ter a igreja em si, toda em discipulado, todo mundo está envolvido num grupo pequeno para que nós possamos ter relacionamento. Agora, o que vai acontecer é a consequência. Né? Se nós vamos ter uma igreja grande, isso aí é a consequência. Mas esse não é o principal objetivo da Onda. Hoje, os próximos passos da Onda é ter uma igreja em discipulado e todos envolvidos num grupo pequeno, que é o relacionamento. É isso que nós queremos viver como igreja nesse ano de 2024. Amém. Isso é o principal. Uhum. Acho que isso é o principal, né? Agora, se acontecer algo fora isso, é uma consequência mesmo. Acho que igreja é templo, né? Templo é legal, tudo, mas se isso fosse tão importante, a primeira coisa que Jesus tinha feito era um templo e entrado dentro dele. Exato. Não foi o que ele fez, né? Exato. Então isso é importante, lógico, precisa, né? Para as pessoas se encontrar, ter um tempo ali, mas é consequência do trabalho que vocês estão fazendo. Amém. Meu amigo, que Deus te abençoe, viu? Obrigado por esse tempo aí, por essa palavra. Poxa vida, eu que agradeço. Muito legal esse tempo que a gente teve. Todo podcast que a gente tem, a gente aprende, cara, coisas e experiências, né? Histórias que nos renovam, essa é a verdade, histórias que nos ajudam a caminhar. É isso. Então eu quero agradecer muito a cada um de vocês, agradecer ao pastor André, ao pastor Alessandro também que me convidaram. Para mim foi um privilégio enorme, uma alegria estar aqui. E algo que eu queria deixar ao coração de cada um aqui é que quem não tem visão da casa pronta não suporta a obra. Então, que de fato Deus possa ter convicção da casa pronta para que nós possamos suportar esses processos. E Deus abençoe você, tenha uma ótima noite. Né? Não sei a hora que você vai estar vendo, mas enfim, tenha um ótimo dia e um beijo no coração de cada um. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado você que está em casa. Não esqueça de ativar aí as notificações, de você curtir as nossas páginas, Instagram Vivendo a Palavra. Temos aí também o YouTube Vivendo a Palavra. Tem as redes sociais do Nath. Qual que é a Nath? Tem o meu Instagram, né? Ele tá nat.rodrigues_od, que é o que eu uso mais hoje. As outras ferramentas não tenho usado muito, que é o Facebook, enfim. Não tenho o TikTok, mas rede social. E tem da igreja, né? Onda Dura Bauru. É só procurar ali no Instagram. Também vai estar encontrando aí. Muito bom. Eu vou lá conhecer a Onda Dura. Vai lá, vai ser bom. Tá convidado também para conhecer a Onda Dura. Um beijo, Deus te abençoe e muito obrigado. Amém. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.